Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Fabi. Na aula de hoje nós iremos aprender a fazer esse lindo cropped com essas costas toda trabalhada em cruzadas, tá? Muito fácil de fazer, até você que é iniciante, você vai conseguir fazer esse cropped para você compor aí o seu look do seu dia a dia. Vamos lá, vem comigo para a aula. Pra gente fazer essa peça aqui eu usei o fio Bella, tá? Essa cor aqui é a cor palha, tá? Mas você também pode fazer esse cropped no fio amigurumi. Usei a agulha número 2, tá? Para esse fio. Tesoura pra gente fazer os arremates. Então, vamos pra aula. Para fazer esse top, eu vou começar aqui com o meu ezinho inicial, para eu fazer o meu nozinho. Eu posiciono o fio aqui em cima da mão, olha, parte menor aqui, ó, pro lado de dentro da minha mão, tá? Travo com a posição de crochetar, pego o meu fio, ergo e giro ele do lado esquerdo, ou seja, do lado de dentro da minha mão e faço um ezinho aqui em cima do dedo. Entro de frente com a agulha, arrasto o fiozinho e trago aqui pra dentro. Travo meu nozinho inicial. Vou fazer aqui um total de 17 correntinhas. Então, passa por baixo do fio, traz aqui por dentro da alcinha que tá aqui na mão. Então, deixa eu contar aqui. 1, 2, cada aberturinha dessa daqui, olha, é uma correntinha. Então, 1, 2, 3, 4, 5, já tenho 6 correntinhas. Vou fazer 17, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Vou voltar fazendo ponto baixo aqui na terceira correntinha. Então, vou contar aqui, ó, essa primeira correntinha que tá embaixo da minha laçadinha da agulha, olha. Então, vou contar 1, 2, na terceira correntinha eu entro com a agulha, busco minha laçadinha aqui na frente, fico com 2 fiozinhos, laço novamente e passo dentro das 2 alças. Então, ponto baixo feito. Agora, não conto mais 1, 2, 3, então eu faço as correntinhas uma do ladinho da outra. Quando eu conto 1, 2, 3, entro na terceira, é só na primeira, no início aqui, ó, na minha primeira carreirinha, mas no início. Depois eu faço pontinho embaixo, em cada correntinha, uma do ladinho da outra aqui. Essa primeira carreira, ela é bem chatinha de fazer, mas é necessário, senão a gente não consegue romper para fazer as outras. Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos até chegar ali no finalzinho e eu volto com você. Cheguei aqui no finalzinho do meu cordão de corrente e a minha primeira carreira vai ficando assim. Quando eu chego no final, eu viro o trabalho, ou seja, jogo ele aqui pro lado de dentro da mão, como se eu virasse a página de um livro. Vou erguer aqui um pouquinho minha laçadinha, olha. E dentro desse primeiro espacinho aqui, que agora a gente vai entrar dentro desses buraquinhos que se formaram. Então, aqui, ó, tá meu primeiro buraquinho, bem aqui na beiradinha mesmo, onde tá o meu fio. Então, entro aqui no primeiro espacinho, trago o fio na frente e faço o meu primeiro pontinho baixo. Vou colocar pontinho baixo, um do ladinho do outro, olha. O próximo buraquinho, deixa eu ver, aqui, ó. Próximo espacinho aqui. Então, eu vou colocar meus pontinhos baixos, um do ladinho do outro, até eu chegar ali no final, ó, sempre nesses espacinhos. Se você olhar por cima, a gente abraça a correntinha aqui inteira, olha. Então, se você olhar por cima, tem uma correntinha aqui. Então, a gente vai entrar dentro do espacinho de forma que eu pegue as 2 alças da correntinha. Você vai colocar seus pontos baixos e vai ver que ao final você vai ter um total de 15 pontinhos, contando com esse primeiro que nós fizemos aqui. Então, você volta, conta. 1, 2, 3, 4, já temos 5 pontinhos. E vai fazer isso até chegar lá no finalzinho. Vou fazer os meus pontos até o final e eu volto com você. Voltei aqui com você para mostrar aonde que é meu último ponto. O último ponto, geralmente, quem ainda está começando no crochê tem a tendência de perder esse último ponto. Primeira coisa é você contar quantos pontos você tem na sua carreira. No nosso caso, tem que bater um total de 15 pontos. Mas, se você contou e mesmo assim ainda ficou na dúvida, é lógico que vai
colocar um ponto em cada espacinho. Se colocar 2 pontos, aí você vai ter pontos a mais. Então, o ideal é colocar um só por enquanto. Aqui, olha, se a gente olhar, tá vendo que tem uma aberturinha aqui assim, ó? Aqui tem um ponto, ó, e aqui não tem. Então, você vai analisar a sua peça e vai colocar aqui bem na beiradinha aqui, ó. Bem na beiradinha. Vai pegar as 2 laçadinhas que você vai ver aí na sua peça. Trouxe o fio na frente, faz seu último pontinho baixo. Você vai verificar que aqui ele ficou mais retinho, tá? Então, virou a peça. Mesma coisa, dá uma alongadinha leve para poder você fazer o seu primeiro ponto, que é aqui no primeiro espaço. E vai continuar fazendo seus pontos baixos novamente. Nós vamos subir um total de aproximadamente uns 6 centímetros a 8 centímetros. Eu vou fazer aqui a quantidade de carreiras que a gente vai precisar e eu já te digo em centímetros, tá? A quantidade de carreiras que nós vamos trabalhar nesse sentido de vai e volta, tá bom? Com 15 pontos em todas as carreiras. Vou chegar até ali no finalzinho mais uma vez, para eu poder finalizar essa carreirinha com você. Olha, chegando aqui no finalzinho. Então, olha aqui, ó, percebe que ainda tem esse pontinho aqui na beiradinha, ó. Se você olhar no seu, ele vai ficar assim. Ele dá um leve, desculpa, ele dá um leve degrau. Então, você entra aqui na beiradinha, olha, certifica que pegou as 2 alcinhas e trabalha seu último ponto. Vira a peça e começa tudo de novo. Fiz aqui um total de 8 centímetros. Com esse fio aqui que eu estou usando, que é um fio de Tex 370, na verdade. Me deram um total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 carreiras, tá? Com esse fio aqui de Tex 370. Então, se você estiver usando um fio diferente, você pode estar apenas fazendo a quantidade até atingir 8 centímetros. Chegando aqui, olha, nós vamos virar o trabalho desse jeito aqui, ó, para trabalhar agora aqui nessa lateral. Por quê? Nós vamos trabalhar agora também no sentido vai e volta, porém a gente vai trabalhar aqui até aqui, tá? Fazer tipo um V aqui, ó, de cabeça para baixo. Só que agora a gente vai trabalhar fazendo pontinho alto. Então, para começar, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Vou laçar. Vou vir aqui, olha, vou chegar bem de pertinho. Aqui nesse espacinho, olha, tá vendo aqui? E vou colocar um ponto alto. Laça, para fazer o ponto alto eu laço. Agora, vou colocar aqui, ó, nesse espacinho. Então, vou estar intercalando os meus pontinhos aqui, ó, de modo que eu não coloque ponto de mais e nem ponto de menos. Então, vou fazer ponto alto agora. Então, dei a laçada, entrei aqui na minha base, trouxe o fio na frente. Fiquei com 3 fios na agulha. Vou laçar, vou passar com um gancho por dentro de 2 alças, vou laçar novamente e passar com um gancho dentro das outras 2, tá? Pontinho alto. Então, fiz ali, agora eu vou fazer aqui, olha. Como que eu faço para identificar onde que eu tenho que entrar com a minha agulha? Se você olhar, assim, de longe, sua peça, tá vendo que tem essa estradinha aqui, ó, esse caminhozinho, que tipo uma valinha? Na beiradinha dele tem um espacinho, então a gente vai entrar nesse espacinho fazendo um ponto. O outro lugarzinho, se você reparar, tem umas alcinhas assim, olha. Localiza as alcinhas aí na sua peça e na beiradinha dela entra um ponto. Então, o que eu costumo dizer? Que entra um ponto nas alcinhas e um ponto na valinha. Um ponto nas alcinhas, sempre na beiradinha aqui, ó, da peça. E um ponto na valinha. E a gente vai fazer assim até chegar ali no finalzinho, pegando nesse lugar específico. Então, dá a laçada. Olha, vou entrar aqui agora na beiradinha da alcinha, olha. Minha alcinha tá aqui e vou fazer um ponto alto. 14.
Agora eu vou fazer na minha valinha, olha, na beiradinha da valinha, faço um ponto. Na alcinha e na direção da valinha. Ponto alto até chegar ali no finalzinho. Olha, na valinha não, aqui na alcinha. Agora na valinha, ó, na beiradinha. O da valinha é mais fácil de localizar do que o da alcinha, que a alcinha tá aqui, ó, e o espacinho tá bem na frente dessa alcinha. Aí você coloca o ponto no lugar certo e a quantidade de ponto certo. Então, cada um recebe um ponto alto. E vou fazer aqui até chegar ali no finalzinho. Porque quando chegar no final, a gente vai trabalhar, a gente não vai virar a peça agora, vai virar depois que a gente concluir esse V de ponta cabeça. Ó, cheguei aqui na última espacinho, vou pegar essa alcinha aqui para não ficar com uma abertura muito grande aqui, que é o meu último ponto, ó. E fica desse jeitinho aqui. Quando chega aqui nesse último ponto que eu já coloquei, eu vou colocar mais 4 pontos aqui, para inteirar um total de 5 pontos, dentro desse mesmo lugarzinho. Então, eu entro no mesmo lugar e coloco mais 4 pontos, para inteirar um total de 5 pontos. Então, já tem 3, 4 e 5 pontos no mesmo buraquinho, olha lá, no mesmo espacinho. Agora, eu vou trabalhar com um ponto alto desse lado de cá, ó. Não virei a peça ainda. Então, agora eu vou trabalhar com um ponto alto do lado de cá. Do lado de cá, eu tenho as alcinhas para eu poder pegar, olha. Que são essas alcinhas aqui, olha. Essa daqui, essa daqui. Então, aqui fica mais fácil de localizar aonde que você vai pegar, ó. Aqui, tá vendo? Essas alcinhas. Aqui na próxima, e vamos fazer pontos altos em cada uma dessas alcinhas. Vou chegar ali até o finalzinho e eu já volto com você pra gente virar a peça e dar continuidade. Tô chegando aqui no final pra mostrar aqui, olha, pra não perder esse último ponto aqui, ó. Então, quando você abre seu trabalho, você olha assim, ó, aqui eu vejo que eu tenho um ponto. E eu vejo que eu ainda tenho esse ponto aqui, olha. Que fica bem na beiradinha. Tudo bem? Agora sim, eu viro a minha peça, jogo pro lado de dentro da mão. E a gente vai trabalhar pegando o nosso V de ponta cabeça, novamente. Sobe 3 correntinhas para começar. E vem aqui agora, ó. Você vai reparar que aqui tem um buraquinho, ó, bem aqui na beiradinha. Esse buraquinho é dessas 3 correntes que a gente subiu. Então, a gente vai entrar no segundo espacinho para fazer o segundo ponto. Então, vamos com ponto alto até chegar aqui nesse meio, olha. Lembra que nós fizemos 5 pontos? Se você virar ele do lado contrário, aqui, ó, que foi o lado que nós fizemos os 5 pontos, pega um marcador ou um fio de uma outra cor e marca o do meio, o terceiro ponto, que é nesse ponto aqui do meio, a gente vai colocar, vai fazer um aumento de 3 pontos aqui dentro, tá? Então, quando chegar aqui, ó, no pontinho do meio daqueles 5, que é o terceiro, a gente vai colocar 3 pontos. Enquanto isso, a gente vai seguindo colocando um ponto em cada espacinho desse daqui. Cada espacinho recebe um pontinho. Vou fazer até chegar ali no meio e volto. Cheguei aqui, olha, no meio. Vim colocando um ponto em cima de cada um.
E nesse pontinho aqui do meio, daqueles 5 que nós fizemos aqui, ó, do outro lado, vamos colocar 3 pontos altos no mesmo buraquinho. Então, já entrei uma vez, volto no mesmo lugar e faço mais 2 vezes. Olha, volto no mesmo lugar. E olha aqui, ó, tá vendo? 3 pontinhos saindo do mesmo buraquinho. Agora, eu volto colocando um só em cada um desses pontinhos até chegar lá no final. Um ponto alto em cada um dos espacinhos. Não esquecendo de fazer até chegar aqui nesse último ponto. Chegando aqui no finalzinho, para mostrar para vocês, olha, que aqui, ó, nós temos ainda 2 pontos aqui. Então, vou botar aqui, ó, no penúltimo ponto alto. Olha, e eu ainda tenho, parece que não tem, ó, mas eu ainda tenho. Se eu abrir assim um pouquinho, ó, eu vejo que esse ponto que eu acabei de fazer tá em cima desse e me falta esse daqui, olha. Então, eu pego bem aqui na beiradinha, olha. E faço o meu último ponto alto, ok? Cheguei no final, viro o meu trabalho, subo 3 correntinhas. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar lá na outra ponta do V. A partir de agora, todas as carreiras vão ser assim. Aqui, a gente não vai colocar mais pontos no mesmo lugar. Então, a gente vai colocar um ponto em cima de cada um até chegar aqui do outro lado. O que você vai fazer? Vai botar um marcadorzinho ou uma outra linha de uma outra cor. Marca aqui, ó, seu último ponto. Marca seu último ponto ali. Então, a gente vai trabalhar assim, vai fazer a curvinha, trabalhar até ali no finalzinho. Agora, não vamos fazer mais aumento. A gente vai colocar um ponto em cima de cada um, tá? Vou fazer com vocês até passar por aqui e depois eu vou fazer a quantidade de carreiras que a gente vai precisar e eu volto para dizer quantas carreiras iremos usar, tá? Então, eu vou adiantar um pouquinho até chegar aqui nesse meio para mostrar que a gente vai passar direto, sem fazer aumentos. E chegando no final aqui com um ponto em cima de cada um. Vim fazendo e tô chegando aqui, ó, na partezinha da curva. Vai continuar colocando apenas um ponto alto em cada um desses espacinhos aqui. O que você vai perceber a partir de agora? Que ele vai começar a dar uma emborcadinha, principalmente aqui nessa parte, tá? Pode deixar assim mesmo, que esse é o efeito que a gente quer que produza daqui para frente. Que ele dá uma leve emborcadinha, porque é a parte que ela vai ficar para colocar as alças, tá bom? Então, vamos lá, vou até o finalzinho agora. Chegando aqui no final mais uma vez, para mostrar que ainda tá faltando esse último ponto, olha. Se você reparar, esse ponto que fez aqui agora tá em cima desse, então falta esse. Então, lá, você vem aqui, ó, na beiradinha dele, nessa correntinha cá em cima, entra e faz o seu último ponto. Terminou? Virou o trabalho, sobe 3 correntinhas e vai fazer a mesma coisa, tá bom? Vai repetir a mesma coisa daqui pra frente. Agora, então, eu vou fazer as carreiras totais e vou dizer pra você em centímetros, quantos centímetros você vai fazer para você atingir um tamanho ideal. Olha, nosso bojo, ele já vai ficando nesse formato aqui, olha. Olha que legal. Ele fica um bojo meia taça aqui em cima, né? Que dá até para fazer ele assim também, né? Na hora de posicionar, para poder fazer as laterais, enfim. Bom, daqui, olha, dessa primeira carreira que a gente começou fazendo o contorno de ponto alto no formato de V, ó, eu fiz um total de 8 centímetros, tá? 8 centímetros até chegar aqui na minha última carreira. Agora, o que que eu vou fazer, olha? Eu vou trabalhar desse lado aqui, que, né, na verdade, eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo nele todinho. Então, eu vou trabalhar desse lado e dar a volta por aqui e parar onde eu comecei.
Não vou virar a peça, vou deixar a peça no mesmo sentido que eu cheguei, olha. Só vou virar assim, ó, para eu trabalhar nessa parte reta. Tá vendo? Aqui, deixa eu só diminuir aqui minha laçadinha. Como a gente vai fazer ponto baixo, eu vou subir apenas uma correntinha. Vou chegar de perto aqui, ó. Percebe que agora, ó, o ponto, o alto que a gente fez, ó, ele fica com esses espacinhos assim, olha. Nós vamos colocar 2 pontos baixos dentro de cada espacinho desse daqui. Então, vou entrar aqui uma vez e vou entrar a segunda vez, dentro do mesmo lugarzinho, ó, desse jeito. Vou pular e vou pro próximo espacinho, olha, que nada mais é do que as carreiras, né? Vamos seguir aqui o sentido das carreiras. E a gente vai colocar 2 pontos baixos em cada espacinho desse daqui, olha. Até chegar ali naquela parte que a gente fez primeiro, onde a gente começa a pegar fazendo um ponto baixo dentro da valinha, um ponto baixo dentro da alcinha, nas pontinhas, né, da valinha e da alcinha. Igual a gente fez logo lá no início para poder fazer os nossos pontinhos altos. Então, enquanto isso, ó, vou colocando 2 pontinhos baixos aqui dentro desse espaço, olha, de cada carreira. Cheguei aqui na minha última carreira, olha, onde eu tô com aquele espaço do meu ponto alto. Coloquei 2. A partir daqui, ó, eu vou colocar um nessa beiradinha, um na valinha, ó. Pego bem a valinha e coloco apenas um. Na beiradinha da alcinha, olha aqui, ó, essa alcinha, coloco um. Então, agora é um até chegar ali no finalzinho. Então, um na valinha e um na beiradinha da alcinha. Então, deixa eu chegar até ali no finalzinho, com um ponto baixo em cada um desses espacinhos, valinha e alcinha. Ó, alcinha. Agora, tô na valinha, ó. Tá? Pego bem na beiradinha dela aqui e vou trabalhando. Quando chegar ali, a gente só vai continuar fazendo a curva. Não vira peça, nem nada, assim, ao contrário, né? Ó, cheguei aqui no último ponto. Quando eu chegar no último ponto, olha, deixa eu chegar aqui de longe um pouquinho. Trabalhamos esse lado aqui, olha. Agora eu vou trabalhar esse lado aqui. E é a mesma coisa. Essa partezinha aqui, ó, eu tenho as alcinhas da corrente. Então, eu pego em cada alcinha dessa corrente, coloco um ponto. Quando eu chegar aqui, ó, eu vou colocar 2 pontos baixos em cada alcinha dessa que tá aqui deitadinha, até eu chegar aqui na ponta de novo. Ó, então, aqui, ó, vou colocar um ponto baixo, deixa eu chegar mais perto, em cada alcinha da correntinha. Pego bem na alcinha mesmo, ó, daqui da correntinha. Então, pego bem aqui e vou colocando um pontinho baixo até chegar ali no finalzinho. A gente precisa fazer esse acabamento para na hora que a gente for juntar as peças, já ter esse acabamento pra gente dar continuidade aqui no nosso cropped. Ó, cheguei aqui, ó, ainda eu tenho um ponto que fica sozinho e aqui, ó, aquela alça maior, que é a alça da carreira do ponto alto. Então, aqui eu coloco 2 pontinhos em cada alça, ó. Próxima alça, coloco mais um, coloco mais um. Então, 2. Próxima alça, coloco 2 pontinhos baixos, tá? E vou seguindo até chegar ali no topo. 2 aqui, ó, 2 ali. E vou seguindo de 2 em 2 até chegar aqui, ó, na minha última alcinha. Coloco 2. Agora, eu vou colocar um ponto baixo aqui, ó, em cima dessa alcinha, desse segundo ponto aqui, ó. Vou colocar um pontinho baixo aqui. Só olhar onde a gente já fez, ó. Trabalhei desse lado, desse, agora tá faltando essa parte curvada. Aqui também é super tranquilo de fazer, porque a gente vai colocar na alcinha da correntinha, olha. Bem aqui, ó, a alcinha da correntinha.
Cada um agora recebe apenas um ponto baixo, tá? E vamos fazendo até chegar ali onde a gente começou. E vou chegando e vou fazer aqui até chegar ali na pontinha e eu volto com você. Apenas um até chegar aqui agora. Cheguei aqui no finalzinho, onde nós iniciamos, né? E eu vou fechar com um ponto baixíssimo a minha carreira. O que é o ponto baixíssimo? Eu entro sem dar laçada, sem nada aqui na agulha, olha. Entro direto dentro do espacinho da correntinha, pego o meu fio e saio aqui na frente. Ele mesmo, eu já passo dentro da alça que tá na agulha. Esse é o ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha e corto o meu fio. Fiz a correntinha, vou puxar pra cima assim, tá bom? E aí, eu já travo um nozinho aqui. Agora, vamos para as explicações de tamanhos. Esse tamanho de bojo é um tamanho M, tá? É um tamanho M de bojo. Se eu quiser um tamanho P de bojo, eu faço 7 centímetros aqui nesse quadrado, tá? 7 não, faço 6 centímetros aqui de quadrado. E eu vou fazer 6 centímetros de carreiras de ponto alto nesse contorno aqui. Se eu quero um tamanho G, eu deixo com uns 8 centímetros aqui na base do quadrado e eu faço aqui em cima 2 carreiras a mais. Então, eu vou inteirar um total de mais ou menos 10 centímetros de carreiras de ponto alto, para eu ter um tamanho G, tá bom? Então, vamos fazer outro igualzinho a esse, para a gente poder juntar os dois. Voltei aqui só para poder mostrar para vocês uma leve diferença na hora da gente fazer o segundo bojo. Vai fazer igualzinho, ó, esse quadradinho tá aqui. Nesse bojo aqui, o que que nós fizemos? Nós chegamos aqui e viramos, não viramos, né? Chegamos aqui com a carreirinha de pontinho baixo e damos sequência para cá, tá? Nesse daqui, nós vamos fazer o seguinte, tá aqui, né? Nós vamos virar o nosso trabalho, vamos virar pra gente trabalhar daqui pra cá, ok? A gente vai trabalhar daqui pra cá. Se a gente não vira o nosso trabalho, a gente trabalharia daqui pra cá. Olha só, se a gente colocar ele posicionado aqui, ó, tá vendo que não vai encaixar? Ele vai ficar isso aqui de ponta cabeça. Não, trabalhando daqui pra cá. Então, ele vai crescer pra cá. Eu quero que ele cresça pra cá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar o trabalho. Só nesse momento aqui que a gente vai virar o trabalho. Claro que depois vai trabalhar carreiras de vai e volta, mas olha agora aqui, olha, a posição. Eu vou trabalhar, eu tô aqui, certo? Eu vou trabalhar daqui pra cá. Então, ele vai crescer pra lá, pra ambos os lados crescerem pra o mesmo sentido. Apenas isso. O restante é tudo igual ao primeiro bojo, tá bom? Só voltar e seguir conforme o primeiro bojo, tá bom? Agora, a gente vai fazer a junção do nosso bojo. Repara que o quadradinho tá pelo lado de fora e a parte arredondada está os dois pelo lado de dentro, tá? Qual que é o lado direito da minha peça? Geralmente eu vou olhar por essa última carreirinha de ponto baixo que eu fiz aqui, ó, que foi aonde eu contornei toda a volta do bojo. Então, dos dois lados tem que estar no mesmo sentido. Por isso que eu pedi naquela hora que a gente foi começar o segundo bojo, começar essa carreira do contorno, eu disse que nesse segundo a gente tinha que virar o nosso quadrado e começar do outro lado, para que na hora do acabamento ficasse todo mundo do mesmo lado. Então, aqui agora, posiciono ele dessa forma. A gente vai pegar todos os dois do lado direito, vou pegar esse bojo aqui, vou deitar em cima desse daqui, ó. Bem aqui. Na parte de baixo, ó, tá vendo aqui as pontinhas, tá lá pra cima, ó. Então, e a parte reta, tá aqui, ó, os dois lados na parte reta. E vou fechar agora com um ponto baixo. Vou fechar agora com um ponto baixo. Vou entrar primeiro aqui, ó, nesse lado aqui desse bojo. Deixa eu entrar aqui, ó, entrei aqui. E vou entrar aqui nessa outra pontinha aqui, ó, embaixo da correntinha toda.
Vou pegar o fio, vou trazer aqui pra frente e vou travar com uma correntinha. Agora, eu vou juntar assim, ó, no próximo espacinho, ó, tem essa correntinha com a correntinha do outro bojo. Abraço os dois, né? Quer dizer que vai somar 4 alcinhas, trago o fiozinho à frente, faço um pontinho baixo. Próximo espacinho, ó, buraquinho, entro, pego essa alcinha com a alcinha do outro bojo, na mesma direção. E vou trabalhar com ponto baixo. Próximo espacinho e faço pontinho baixo. Aqui, eu já fiz 3 pontinhos. Nós vamos fazer um total de 5 pontinhos aqui, ó. Aqui e pegando ali o outro bojo, ó, formando essas 4 alcinhas aqui em cima, que é a alcinha da correntinha. Feito isso, olha, os 5 pontos, eu vou fazer uma correntinha e vou cortar o meu fio. Vou puxar pra cima e travo aqui o nozinho. Quando eu desviro o bojo, ele já fica presinho ali aonde eu preciso. Desse jeito, olha. Deixa eu só ajustar ele aqui para ele acomodar certinho. Vai ficando desse jeitinho aqui. Agora a gente vai trabalhar uma lateral, tá? Vamos trabalhar uma lateral aqui e outra lateral do outro lado. Agora, pra gente dar sequência aqui no nosso cropped, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui na lateral por aproximadamente uns 12 centímetros aqui nessa lateral, depois nessa lateral e depois a gente vai descer uma palhinha aqui embaixo, tá? Então, vamos começar por esse lado aqui, ó, tá? Vou entrar aqui assim. Vou pegar e vou entrar com a minha agulha. Vou contar aqui, olha. Quer ver? Deixa eu ver um lado mais fácil para eu contar, para você colocar na mesma direção que eu colocar. Tá vendo esse bloquinho aqui, ó, de 2 carreirinhas, que tem essa valinha no meio? Então, a gente vai contar as carreirinhas que estão no meio das valinhas. Então, aqui, ó, tem 1, 2. No meio da segunda bloquinho aqui de valinha, ó, vou entrar bem aqui nessa ponta aqui, olha. Você quer de pertinho? Não, de pertinho não dá pra ver direito não, mas vamos lá. Eu espero que você tenha entendido, ó. Aqui tá minha carreirinha de ponto alto que eu fiz. Pra baixo eu tenho uma valinha, na segunda valinha, vou entrar na direção dela, tá? Entro com a agulha e vou trabalhar aqui carreira de ponto alto. Então, trago aqui pra frente, trabalho uma correntinha e subo mais 2 correntinhas. Então, laço, vou pro ponto seguinte e trabalho aqui pontinho alto. Vou fazer pontinho alto até eu chegar aqui, ó, na pontinha. E vou dizer pra você quantos pontinhos que eu fiz aqui. Você vai fazer mais ou menos a mesma quantidade de pontos. Eu não sei quantos pontos deram o seu cropped, então você vai trabalhar, né, na direção dessa alça que eu te falei, até chegar aqui no finalzinho. Então, eu vou trabalhando aqui com pontinho alto. E quando chegar ali no finalzinho, a gente vai virar o trabalho. Vamos trabalhar vai e volta, tá? Por 12 centímetros. Então, chegando aqui no finalzinho, olha, meu pontinho da beiradinha. Então, aqui eu fiz, só a título de contar pra você fazer mais ou menos igual a quantidade que eu fiz. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 13. Tem 13 pontinhos altos. Vou virar o meu trabalho. Vou subir aqui agora 4 correntinhas. Vou chegar de pertinho assim. Então, uma... Peraí, só um pouquinho, pronto. Tá precisando de luz. Uma... deixa eu pegar de novo, que eu acho que entrou no meio do caminho. Então, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vou laçar. Vou pular esse segundo espacinho, olha. E vou entrar no terceiro fazendo um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um espacinho. Tá vendo, ó? Pulo o que tá do lado e vou no seguinte. E faço um pontinho alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, fazendo pontinho alto.
E vou fazer assim até chegar ali no final. Tô abrindo aqui uns espacinhos, que é o que a gente chama de ponto tela. Ó, pulo um e meu último ponto, recebo aqui um ponto alto. Ficando desse jeitinho. Cheguei no final, viro o trabalho e vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas e vou vir em cima desse ponto aqui do lado, olha. Esse não, aqui ó, o segundo ponto. Vou vir em cima dele, ó, e vou fazer um ponto alto. Aí eu faço uma correntinha, vou em cima do próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha, em cima do próximo, um ponto alto. Uma correntinha, em cima do próximo, um ponto alto. Vou fazer assim até chegar ali no finalzinho. Vou virar, ó, finalzinho aqui, ó, vou pular uma correntinha, vou vir na próxima, só para eu saber onde que eu tenho que entrar, tá? Aqui nesse finalzinho, para ele ficar retinho ali, ó. Então, cheguei no final, viro novamente meu trabalho, subo 4 correntinhas e repito a mesma coisa. Venho em cima desse ponto e faço um ponto alto. Vou fazer isso daqui até atingir 12 centímetros e você vai fazer o seu, tá bom? Enquanto isso eu já volto pra gente continuar juntas. Concluí aqui a minha lateral, meu primeiro lado, né, da lateral. Aqui eu fiz os 12 centímetros, contei a partir da telinha, da primeira telinha, eu fiz um total de 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. E vou fazer essa tela do mesmo jeito que eu fiz aqui, vou fazer aqui do outro lado, tá bom? Vou vir na mesma direção que eu achei aqui, olha, na minha segunda, esqueci o nome, valinha, na minha segunda valinha, igual eu fiz aqui, e vou posicionar a agulha e vou fazer a mesma coisa, tá? Aí, para eu achar aqui, olha, ou então, o que você pode fazer também, que dá super certo. A gente pode começar daqui, desse primeiro pontinho aqui da base, olha, na parte reta ali, ó, a gente sabe que a gente precisa de 13 pontos altos. Então, a gente começa daqui da base e coloca 13 pontos altos aqui. E confere se bateu aqui na sua segunda valinha aqui, ó. Que tem que bater mais ou menos aqui nessa segunda valinha, tá bom? Então, aqui tem a primeira valinha e aqui tem a segunda. Então, tem que bater aqui, tá bom? Vou fazer o meu lado e eu volto com você. Muito bom, concluí aqui a minha... Deixa eu só cortar aqui o fio, né? Porque a gente precisa cortar para poder começar aqui a parte de baixo, ó. Fiz minha correntinha e puxei para cima, cortei o fio. Então, tem aqui, ó, os meus dois ladinhos prontinhos. Agora, eu vou virar de ponta cabeça o nosso cropped. Vou começar desse lado aqui, ó, que vou trabalhar um barrado nessa parte de baixo dele aqui todinha, até chegar aqui do outro lado. Então, vou fazer com você aqui essas primeiras carreirinhas e depois nosso barradinho vai ser a mesma coisa em todo ele. Então, vou pegar esse lado aqui, ó, virei de ponta cabeça, tá? Vou pegar esse ladinho aqui. Primeira carreirinha, nossa, olha, eu vou entrar com a agulha bem aqui na beiradinha, olha, dessa alcinha, dessa correntinha. Gosto de pegar as duas alças. Vou trazer o fio aqui pra fora, olha. Trouxe o fiozinho aqui e vou amarrar ele aqui, ó. Amarrar um no outro aqui, só pra poder ele não ficar soltando. Porque como vai ser uma carreirinha vazada, então pra não correr o risco de ficar soltando. Então, vou entrar de novo aqui no mesmo lugar. Vou pegar o fio que vem do novelo, trazer na frente, vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Laço. Vou vir agora fazendo um pontinho alto na direção desse ponto aqui, olha, bem em cima dele. Entro com a agulha aqui em cima, ó, numa partezinha aqui em cima e vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma correntinha, vou em cima na direção desse ponto aqui
e vou fazer um ponto alto, uma correntinha em cima do próximo, ó, em cima do próximo ponto, vê um lugarzinho para você pegar bem em cima do ponto, e a gente vai fazer a telinha agora na parte de baixo todinho. Então, uma correntinha, vem bem aqui, ó, em cima do ponto, faz um ponto alto. Vem aqui nessa beiradinha, essa beiradinha aqui ficou meio enjombradinha, mas vai entrar com ele aqui assim. Uma correntinha, vem pro próximo ponto, faz um pontinho alto e vamos seguindo aqui, ó, nessa partezinha da tela todinha, também fazendo ponto tela, em cima do próximo ponto, uma correntinha em cima do próximo, faz um alto e uma correntinha aqui, ó, nessa beiradinha, na cabeça desse ponto, coloca um pontinho alto, uma correntinha e vem agora aqui, ó, tá? Vem aqui em cima e faz um ponto alto, uma correntinha. Agora, nessa partezinha aqui que não tem tela, a gente faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, para transformar em tela. Pula um de base, vai no seguinte, faz um pontinho alto, uma correntinha. Pula um de base, vai no seguinte e faz um pontinho alto. E vamos trabalhar assim até chegar aqui desse outro ladinho, fazer aqui a nossa telinha igual fizemos aqui. Eu vou fazer e eu volto com você. Quando eu tiver aqui assim, mais ou menos, eu retorno para mostrar, né? Pra gente dar continuidade ali, que vocês vão ver que é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Já vim trabalhando aqui a parte de baixo toda, olha, já passei por ali. Chegando aqui novamente do outro lado da tela e a gente vai continuar aqui fazendo a mesma coisa. Colocando os pontos altos em cima dos pontos de base, separando por uma corrente, ó, vem aqui nesse ponto, faço um ponto alto, uma correntinha para esse ponto e faço um ponto alto. E aí a gente vai seguindo até chegar ali no finalzinho, tá? Não tem muito mistério, essa parte de baixo é bem tranquila da gente fazer. Agora a gente vai fazer mesmo sistema que fizemos aqui, olha, de virada de peça e início de carreira, iniciando com 4 correntinhas, fazendo uma correntinha de separação entre os pontos altos. Nós vamos trabalhar por mais ou menos umas 4 carreiras em tela, com o nosso ponto tela. Vim aqui até aqui no final para mostrar que a gente vai virar o trabalho. Ó, cheguei no finalzinho, olha a parte de baixo como é que fica. Cheguei no finalzinho, eu viro o trabalho e eu volto. No início, subo 4 correntinhas. Então, 1, 2, 3 e 4. Vou em cima do próximo ponto e faço um pontinho alto. Faço uma correntinha em cima do próximo ponto, faço um pontinho alto. E eu vou fazendo isso aqui até chegar lá no final. Então, eu vou fazer aqui 4 carreiras. Vai dar 5 contando com essa que eu já tenho. Então, vou fazer mais 4, tá? Eu já tenho uma, vou fazer mais 4 carreiras. E eu volto com você aqui pra gente, então, ir finalizando o nosso cropped. Concluí aqui as minhas 5 carreiras. Ele ficando desse jeitinho aqui, olha. Essa pala na lateral. E aqui do outro lado também a mesma coisa. Ele vai ficando assim, ó. Agora, eu terminei a minha última carreirinha desse lado. Cadê? Deixa eu achar qual foi o lado. Do lado de cá. Terminei minha última carreirinha desse lado aqui, olha. Ou seja, a minha última carreira da tela, né? Ficou do lado direito da minha peça, tá? Então, eu vou virar pra gente fazer uma carreira de alças, pra então o nosso bico de acabamento ficar do lado direito da peça também. Então, o que que eu vou fazer aqui, olha? Vou fazer 1, 2, 3, 4,
5 e 6 correntinhas. Vou pular um vazadinho no próximo, ó, vou pular um buraco, que é esse daqui, ó. Vou pular esse aqui, vou pular o segundo e vou entrar no terceiro. Vou fazer um ponto baixo aqui dentro, ficando essa alça aqui, ó, tá? Então, 6 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas, pula um espacinho, vai no seguinte, entra bem dentro do buraco e faz um ponto baixo, formando a sua segunda alça. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas, pula um, vai no seguinte e faz um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar essa carreira agora, fazendo essas alças, de modo que no final eu fique com o número ímpar de alças, tá bom? Se não der número ímpar lá no final, eu vou fazer um ajuste para que eu fique com o número ímpar de alça. Então, vou seguir até no final e vou fazer essa adequação caso seja necessário, tá bom? Vou vir até aqui na outra ponta. Eu já volto com você. Então, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos até aqui. São 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pula um quadradinho, vai no seguinte e trabalha com um ponto baixo. E vamos fazer assim, número ímpar de alça. Vou chegar no final e eu já volto com você. Cheguei aqui no finalzinho com as minhas alças. E para que eu ficasse com o número ímpar, né, de alças, aqui no total de 25 alças, eu tive que pular 2 quadradinhos aqui no final e fazer meu ponto baixo no último quadradinho, tá bom? Então, você pode fazer esse ajuste, não vai interferir em nada na peça, tá? Se caso o seu não deu número ímpar. Então, aqui, para mim, deram 25 alcinhas, tá bom? E aí, você vai fazer de acordo com a sua peça aí. Agora, eu vou virar a peça, virei a peça e vou trabalhar aqui, então, minha última carreira. Vou subir aqui uma correntinha de altura e vou fazer aqui, olha, dentro dessa primeira alça, 4 pontos altos. No mesmo lugar. 2... 3 e 4. Pronto, fiz 4 pontos altos aqui dentro dessa primeira alça. Vou fazer agora um ponto picô. Vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou vir aqui, ó, nessa alcinha desse último ponto aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas aqui, ó. Pegando essas 2 alcinhas. Entrei com a agulha, vou buscar o fio e vou sair só das alcinhas que eu entrei, ó, e fiquei com 2 na agulha. Vou laçar e vou fechar num ponto baixo. Esse aqui é o ponto picô com 4 correntinhas. E vou repetir agora mais 4 pontos altos aqui dentro da mesma alça. Então, fiz 1, 2, 3 e o 4. Ficando desse jeito aqui, olha. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Vou vir nessa próxima alça e vou grudar um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas e vou para a próxima alça e repito aqui esse meu lequinho com 4 pontos altos, um picô e 4 pontos altos no mesmo lugar. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, dentro da alça, ó. 3, 4 pontos altos. Vou fazer 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. Vou vir aqui, ó, nessas 2 alcinhas do último ponto que eu fiz, olha, e vou puxar uma laçadinha aqui na frente. Fico com 2 fios na agulha, pego de novo e fecho meu ponto. Fiz o picô. Agora, eu vou repetir dentro da mesma alça 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4. Faço 2 correntinhas, vou para a próxima alça e faço um ponto baixo. 2 correntinhas, vou para a próxima alça e repito o meu lequinho. Então, vai ficando desse jeitinho aqui, olha. Então, eu vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui do outro lado, tá bom? Vou adiantar aqui,
fazendo a mesma coisa que eu fiz aqui no começo. Tô na alça do ponto baixo, então na próxima alça eu faço o leque com 4 pontos altos, um picô, 4 pontos altos. Na próxima alça faço um ponto baixo e vou intercalando dessa forma aqui, não esquecendo de fazer as 2 correntinhas quando eu vou fazer o ponto baixo e quando eu saio do baixo para fazer o leque, tá bom? Então vamos adiantar, vou adiantar aqui a minha parte e eu já volto com você até no finalzinho. Chegando aqui no final, olha, na minha última alça, termino com leque igualzinho eu comecei aqui a primeira alça. Por isso que é importante nessa base ter número ímpar de alcinhas, para da mesma forma que eu comecei, eu terminar. Então agora eu vou chegar aqui no finalzinho, vou fazer 2 correntinhas e vou grudar um ponto baixo bem aqui nessa alcinha de encontro da base aqui da carreira, para ele ficar assim, tá? Porque agora a gente não corta o fio, a gente vai trabalhar aqui nessa lateral aqui, ó. Agora a gente vai vir fazendo os acabamentos em todo o nosso bojo. Nós já fizemos um acabamento aqui embaixo, agora a gente vai fazer um acabamento aqui, vamos fazer um acabamento aqui, vamos subir por todo o bojo fazendo acabamentos, para poder então finalizarmos 100% a nossa peça. Então tô parada aqui, olha. Então nessa partezinha aqui agora eu vou colocar pontinhos baixos, cada alcinha de quadradinho vai receber 2 pontinhos baixos. Entrei nessa, vou pro próximo buraquinho, olha, coloco 2 pontinhos baixos, próximo espacinho, 2 pontinhos baixos, e vou fazendo assim até chegar ali na minha quininha. Aqui eu já tô aproveitando para poder fazer então todo o acabamento da peça. Pontinho baixo por toda a volta. Nesse quadradinho, 2 pontinhos baixos. Nesse daqui, 2. Deixa eu aproveitar e já vou esconder aqui esse fiozinho que tá aqui, ó, do começo. Aqui, 2. Aqui, 2. Deixa eu soltar o fio. Aqui, 2. Aqui, 2. Ó, fiz aqui na lateral, olha. Fiz aqui na nossa lateral, agora eu vou trabalhar nessa partezinha de cima. Posiciono já aqui, ó, nessa partezinha de cima. E aqui eu vou colocar 3, mais 3. 1, 2 e 3, tá? Pra ele fazer a curvinha bonitinha aqui, ó. Então, ficou um total de 5 pontos aqui dentro dessa única alça. E eu volto colocando 2 em cada uma das alcinhas aqui na frente. 2 pontinhos baixos em cada uma das alcinhas. Então, 2 e vou seguindo. Dois pontinhos. Chegando aqui no meu último quadradinho, olha, coloco 2 pontinhos aqui também. Olha lá como que vai ficando, ó. Tá vendo? Um acabamento. Deixa eu soltar minha linha. Quando chega aqui, ó, nessa carreirinha dobrada, a gente vai colocar 2 também. 2 pontos. Agora, a gente vai trabalhar com o pontinho baixo. Aqui, ó. Toda essa extensão, passando por aqui. Passando pelo meio do outro bojo e fazendo pontinho baixo. Quando chegar desse lado de cá, a gente vai repetir a mesma coisa, 2 em cada, aqui 2 em cada, e vamos finalizar aqui na outra ponta. Então, nessa partezinha aqui que a gente começa a fazer o contorno do bojo, a gente vai grudar um ponto baixo em cada pontinho de base, não tem necessidade aqui de colocar 2, olha. Então, você vai fazer 1 em cada pontinho de base, que são esses espacinhos aqui, ó, que é a correntinha. Em cada um, você vai colocar um ponto e vai fazer todo o contorno desse jeitinho aqui, tá bom? Vou fazer o contorno do meu
Vou vir por aqui, vou passar por aqui, toda a volta dele e vou chegar aqui no finalzinho, tá bom? Enquanto você faz o seu, a mesma coisa. Concluí aqui a minha volta, deixa eu só soltar aqui o fio. Concluí aqui a minha volta todinha aqui no bojo, olha. Um ponto em cada. Na hora que chegou aqui no meio do bojo, olha, eu fiz assim, vim fazendo um pontinho em cada, tá? Pra ele permanecer com o mesmo formatinho que tava. Aqui, ó, coloquei 2 em cada, igual fiz do outro lado, fiz aqui na lateral e cheguei então aqui no finalzinho da peça. E agora, olha, para poder fazer o último ponto, eu vou grudar um ponto baixo aqui dentro dessa alça e vou fazer 2 correntinhas e cortar então o fio. Cortei o fio, puxei para cima, venho ele, trago ele aqui pelo lado de dentro, ó, da peça. Deixa eu pegar de novo, que acabou não dando certo. Ó, vou entrar aqui, ó, nesse espacinho, vou trazer ele aqui pro lado de dentro da peça. Grudo numa alcinha que tem por aqui e faço de novo 2 correntinhas. Escapou, fez só uma. Eu gosto de fazer 2 para garantir, mas uma já tá bom. Mas vamos fazer outra aqui na beiradinha, ó. Então, fiz de novo outra correntinha. Essa correntinha me trava bem um nozinho aqui e eu posso cortar o meu fio um pouquinho mais rente, tá? Para poder fazer ali o arremate dele. Aqui pelo lado avesso, tem esses 2 aqui do começo, que eu posso trazer esse fio aqui para mais próximo. Olha, eu vou trazer os 2 aqui mais próximo, ó, tem outro fio aqui. E amarro um no outro e posso cortar então o fio, tá? Esse arremate simples, não tem muito mistério não, tá? Então, só fazer as amarras direitinho, de forma que não fique aquela coisa grosseira também, né? Então, só fazer as amarras direitinho e vir cortando aqui o seu fio. Deixa eu ver, ainda tem mais fios aqui para arrematar. Esse bojo, esse cropped aqui, tem 2 opções. Ou você pode grudar um bojo desses bojo industrial nele, tá? Ou você pode forrar com um tecido de lycra, né? Com elastano, para poder auxiliar também na desenvoltura do bojo, né? Porque ele estica, né? Então, ele aceita. Então, é ideal você usar um fio, um tecido que também tem essa mesma elasticidade. Bom, tirei todas as linhas, todos os acabamentos, cropped pronto, praticamente pronto. Agora tá faltando uma única coisinha. O que será que tá faltando? As amarras, né? Tá faltando então as amarras do nosso cropped. Deixa eu virar aqui pelo lado avesso, ou lado das costas, para você ver aqui que agora a gente vai fazer um cadarço para poder cruzar aqui nas costas e um outro cadarço para poder amarrar lá no pescoço. Qual é uma opção que nós temos? Fazer cadarços separados, tipo um que só amarra no pescoço e um que só cruza nas costas. Ou tem a opção de fazer um cadarço que você já pega direto do pescoço, já vem trançando ele pelas costas e faz cruzado lá nas costas. Também é uma opção. Mas eu prefiro fazer cadarços independentes, tá bom? Então, vamos fazer os cadarços agora. Pra gente fazer as amarras dos ombros, deixei uma pronta e vou fazer aqui a outra com você. Pra gente fazer as amarras que vai no pescoço, vai fazer o seguinte: vai pegar um cordão que você estava trabalhando a peça e vai medir 3 metros de cordão. Vamos supor que aqui eu tenho 3 metros de cordão. Pega a fita métrica, mede 1 metro, depois mede 2, depois mede 3. Quando você ficar com 3 metros de cordão, você vai dobrar uma vez, vai dobrar de novo, ó. Peguei aqui na outra ponta, ó. Vou dobrar novamente e vou dobrar mais uma vez. De forma que eu fique com essas 2 pontas aqui, ó, fechadas,
e eu vou ficar com 4 fios, ou seja, são 4 fios de 3 metros, só que ele dobrado aqui em cima. Você vai ver que a outra ponta, ó, só tem uma partezinha dobrada, as outras 2 pontas estão abertas. É essa parte aqui que a gente vai começar vai grudar ali na peça para poder começar a fazer as correntes. Então, só recapitulando, vai pegar o fio, mede 3 metros, achou os 3 metros? Você vai dobrar uma vez, vem com segura os dois juntos aqui na ponta, ó. Segurou aqui na ponta, vai dobrar outra vez e encontrar aqui com a outra ponta. E vai dobrar a terceira vez, de forma que você fique com 4 fiozinhos, sendo que uma das pontas, ó, ela tem que estar assim, ó, fechadinha. Feito isso, você vai pegar uma agulha um pouquinho maior. Aqui eu vou estar utilizando a agulha número 3,5, você vai pegar a agulha um pouquinho maior e fazer então o seu cordãozinho de corrente. O topo que a gente vai entrar é esse aqui, ó. Acha mais ou menos aqui assim, ó, a sua quina. Então, você vai entrar bem aqui, ó, no meio da última carreirinha. Cadê? Vai entrar bem aqui, ó, no meio da última carreirinha. Vai entrar dentro das suas 2 pontas que estão fechadas, trazer aqui na frente e vai começar a tecer o seu cordãozinho de corrente. Eu fiz um total de 70 correntinhas. É o suficiente para fazer a amarra no pescoço, sem ficar aquela coisa muito pequenininha, né? Um laço muito pequeno, nem também aquele exagerado. Então, vou fazer aqui as 70 correntinhas e eu já volto. Concluí aqui as minhas 2 alças do meu cordão de corrente, tá? Aqui na ponta você pode colocar uma pérola, pode colocar um terminal para poder dar um charme a mais na sua peça, mas resumindo, é isso aqui. Agora vamos fazer um cordão de corrente para a gente fazer o entrelace aqui atrás. O que eu fiz? A mesma ideia, só que agora eu pego um cordão de corrente de aproximadamente 5,5 metros e dobro ele em 4 vezes. A mesma coisa, tá? De 5,5 metros a 6 metros, vai depender da amarra que a gente quer aqui atrás. Então, de 5,5 metros a 6 é o suficiente. Então, são 4 tiras de 5,5 metros aproximadamente, no máximo 6 metros, tá bom? Agora, a gente não gruda as tiras em lugar nenhum. A gente começa a fazer a nossa correntinha aqui fora, independente dali da peça. Então, a gente vai fazer o nozinho inicial e vamos fazer a nossa correntinha aqui fora. Vamos trabalhar esses 6 metros de cordão, transformando ele todinho em correntinha. Vou fazer e eu já volto. Fiz aqui o meu cordão maior, olha, de correntinha independente, tá? Ele me rendeu um tamanho aproximado de 1,5 metro final, tá? Aqui de cordão, e a hora eu vou cruzar ele aqui na minha peça. Vou colocar, ó, de baixo para cima nesse primeiro espacinho, vou pegar a outra ponta e vou colocar de baixo para cima aqui no outro espacinho. E vou achar o meio do meu cordão aqui, de forma que fique no meio aqui certinho, tá? As pontas, de forma que as pontas fiquem aqui no meio certinho. Então, deixa eu jogar pra cá, o espaço é pequeno. Agora, o que eu vou fazer, ó? Tá uma de um lado, outra do outro. Então, eu vou cruzar essa pra lá e cruzar essa pra cá. Vou colocar no meio, deixa eu ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Então, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, vou colocar aqui no quinto, ó. Então, vou pegar o fio do lado de cá e vou jogar aqui de baixo para cima no meu quinto espacinho aqui. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. De baixo para cima, posiciono o outro. Agora, eu vou cruzar novamente e vou colocar aqui no meu último espacinho, último buraquinho aqui, ó, da minha tela. De um lado e do outro lado.
ajusto ele aqui, olha, para ele ficar certinho. Na hora que vestir também ele fica todo certinho. E aqui embaixo, então, eu faço a minha amarra, faço o meu laço. E vai ficando desse jeitinho aqui a parte das costas da nossa peça. Parte da frente, com o nosso cordão de amarrar no pescoço, e a parte das costas. Então, aqui a gente finaliza a nossa peça. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Deixa o seu joinha, seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Comenta o que você achou dessa peça, tá? E eu vou ficar muito agradecida com os seus comentários. Até a próxima aula.